Fala galera, como é que tá essa vida dura aí? Tudo bem com vocês? Seguinte, agora, depois de ter falado do Gregório de Matos, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre Carlos Drummond de Andrade e o seu livro Claro Enigma. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha como é que isso pode cair no vestibular, como é que a gente deve dar uma olhada com calma, observar as estruturas desse texto. É um livro de poema também, e por isso se você não assistiu a aula do Gregório de Matos, dá uma olhadinha lá que eu falo sobre os modos como a gente deve olhar para um poema, observando o som, o sentido e a imagem das palavras, certo? Maravilha! Vamos apresentar um slide aqui, ó, mostrar para vocês um pouquinho acerca do Drummond. Claro Enigma. Claro Enigma é a obra de Carlos Drummond de Andrade, uma obra ali dos anos 1950, certo? 1951, mais especificamente falando, esse aqui é o Carlos Drummond de Andrade. E aí, algumas coisas importantes. Cara, o Drummond, ele nasce em 1902, morre em 1987. E pelo menos eu já ouvi falar, assim, que quando morre um gênio, nasce outro. Por acaso eu nasci em 1987, mas não sei se isso tem alguma coisa a ver. Depois vocês me dizem por aí, beleza? Brincadeira, vamos lá, gente. Importante, ó, 1902, então, a obra de 1951, o Drummond, ele tá no meio da vida dele, ele tá com 50 anos, ele tá fazendo um balanço da sua existência, e isso acaba aparecendo muito na sua obra. Importante, um crítico chamado Afonso Romano de Santana disse que o Carlos Drummond de Andrade, ele constrói uma obra de dramaturgo, ou seja, é como se a poesia, a literatura do Drummond, ela fosse uma poesia, uma literatura dramática, que representa a vida, drama no sentido de teatro. E aí o eu poético, o eu lírico, o eu dramaturgo que aparece nos textos do Drummond, ele tem uma tríade possível. Então, lá no começo da obra do Drummond, ele diz assim, ó, mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. É nesse momento em que a gente vai ter, lá no começo da obra dele, o eu maior que o mundo, o eu que acredita que vai mudar as coisas, o eu que acredita que é capaz de desenvolver, né, um pensamento, de desenvolver as pessoas, de desenvolver as ideias através da literatura e de salvar, cara. Salvar, a literatura salva. Essa é a ideia do Drummond. Depois, já num outro livro dele, ele vai dizer assim, e num outro poema, ele vai dizer assim, ó, não, meu coração não é maior que o mundo, ele é muito menor, nele não cabem nem as minhas lágrimas. Então o Drummond vai se colocar já numa obra de 1940 com o eu menor que o mundo, isto é, o meu coração não é maior que o mundo, ele é muito menor. Então é o momento que o Drummond percebe assim, ó, cara, eu tentei fazer da minha literatura uma literatura de mudança, que mudasse as pessoas, que mudasse o mundo, mas eu percebi que isso não é possível. Quando a gente chega na obra de agora, Claro Enigma, o eu, ele não é nem maior e nem menor que o mundo. O eu lírico, o eu poético, o eu que a gente vai ler no texto, ele é igual ao mundo. É isso que a gente vai ler, por exemplo, no poema mais famoso, que é A Máquina do Mundo. Por quê? A máquina do mundo é uma espécie de coisa mítica, de um ser extraterreno que vai mostrar para o Drummond todos, para o eu lírico, não para o Drummond, desculpa, para o eu lírico, a voz que fala no texto não é a voz do Drummond, obviamente que não, a voz é a voz do texto. E aí, então, vai mostrar para o eu lírico em A Máquina do Mundo, todos os caminhos possíveis, todos os caminhos existentes, e o lírico vai dizer, não quero, tô de boa. Por quê? Porque por mais que eu saiba, sempre haverá coisas a saber, por mais que eu conquiste, sempre haverá coisas a conquistar. Eu e o mundo somos dois desconhecidos, somos iguais, estamos em constante mutação. Então é esse o primeiro ponto aqui que é legal você saber. Valmir, o que é legal eu saber? Você saber que o eu
é igual ao mundo neste livro que lemos agora. Outras coisas importantes, cara, claro, Enigma tem uma epígrafe, traduzo aqui para vocês, do Paul Valéry, os acontecimentos me entediam. O que isso quer dizer? Que não é um livro político no sentido de engajado, ok? É um livro que tem uma visão sobre a existência, mas que não se debruça, pelo menos com tanta força assim, sobre os acontecimentos, como fazem textos realistas. Não é um texto de muita crítica, é um texto de reflexão. É um texto que a gente poderia até chamar de ontológico, porque quer compreender o ser, de metafísico, porque entende quem é o sujeito e escapa disso para tentar compreendê-lo num plano superior. Ótimo. Outra coisa importante que pode cair aí, ó, e aí é importante você lembrar da coisa da literatura poética, sendo entendida principalmente neste livro, através do sentido que as palavras têm e das imagens. Essa é a principal questão. Imagens que essa obra traduz na nossa mente. Então já começa pelo título, né? O título, ele é ambíguo, porque se é claro, não deveria ser um enigma, e se é um enigma, ora, onde é que está a clareza disso tudo? É um título ambíguo, paradoxal, ou é um título que contém um oxímoro, um paradoxo, oxímoro. Volta lá no vídeo do Gregório de Matos que você vai pegar, vai lembrar o que é um oxímoro, mas é um paradoxo. Então, quando você estiver lendo essa obra, busque as seguintes metáforas. Então, o que acontece, cara? Há uma evidência do impasse, então viver é o que a gente tem, mas isso não é simples, então é simples viver, mas é complexo ao mesmo tempo, e a única certeza que temos é da dúvida. Então, busque essa evidência do impasse no tempo, o tempo que passa e nunca permanece, o tempo que morre e com ele morremos nós, a infância versus a velhice e a memória versus a morte. São coisas, são metáforas, são ideias trabalhadas com bastante frequência nessa obra. A passagem do tempo, principalmente em relação ao que o eu lírico era e ao que ele será, a infância e a velhice, o que fica de tudo que ele fez e a morte que se avizinha. Com 50 anos é o momento que o Drummond acha que vale a pena refletir sobre isso. Estrutura da obra, então, cara, a gente vai ter aí, ó, 6 partes, a parte 1 entre lobo e cão, né, entre lobo e cão, a parte notícias amorosas, a parte o menino e os homens, esta parte aqui, ó, selo de Minas, agora que cai o romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles na FUVEST, essa parte aqui pode vir a ser cobrada, são 4 poemas apenas. Os Lábios Cerrados e A Máquina do Mundo. Trouxe alguns poemas para a gente ler junto. O primeiro é o poema que abre a obra, poema Dissolução. E se você não aprendeu a ler poesia ainda, se você não pegou direito aquilo que a gente falou lá no texto no vídeo sobre o Gregório de Matos, agora eu quero que você preste muita atenção, porque eu vou te ensinar uma vez mais. A poesia, ela cria imagens na nossa cabeça, então eu não posso ler o texto Dissolução como se eu estivesse lendo uma bula de remédio. Isso aqui é poema, não é bula de remédio. Presta atenção nisso. Então, o nome do poema é Dissolução, esse é o título. Dissolução é aquilo que se dissolve. Já vai criando na sua cabeça a imagem. E começa assim, escurece. E não me seduz tatear sequer uma lâmpada, pois que aprouve ao dia findar, aceito à noite. Então aí você pensa, Valmir, é legal, mas para mim já está difícil. Não, é porque você está lendo mal, você está lendo de uma forma que não é a mais interessante para ler poesia. Então o que eu devo fazer? Vai lá, escurece. Cara, você precisa dissolver as coisas na sua cabeça e ficar já de cara, porque ele pediu para você pensar nisso, escurece, vírgula, nem precisava daquela vírgula ali, mas ele pôs, é para você prestar atenção, escurece. Então, cria
cria na sua mente a ideia do escurece. Escurece, cara. Fecha os olhos se for melhor para você. Escurece, escurece. Deixa o escuro tomar a sua vida neste momento. O poema, ele precisa fazer parte de você, senão você nunca vai ler bem poesia, nunca vai ler bem poema e sempre vai se dar mal nas provas vestibulares. Certo? Certo. Escurece. Fechou o olho? Fechou o olho? Ótimo. Continua a leitura. Vai me escutando. Escurece. E não me seduz tatear sequer uma lâmpada. Opa, e eu não sou seduzido a tocar numa lâmpada, isto é, escureceu e eu não quero acender o dia, pois, já que aprouve ao dia findar, já que o dia quis acabar, eu aceito a noite. Olha o lírico dizendo, então, que veio a luz, ou melhor, veio a noite, acabou a luz e ele aceita, porque essa é a natureza. Ele não é maior que o mundo, ele não é menor que o mundo, ele é igual, ele aceita, ele entende que as coisas são o que são e às vezes não dá para mudar, não. E aí ele continua, e com ela, com a noite, aceito que brote uma ordem outra de seres e coisas não figuradas. Ou seja, com a noite vem coisas que eu não era capaz de perceber ao longo do dia. Braços cruzados, essa imagem, cria a imagem na sua cabeça, braços cruzados, o que significa? Não vou fazer nada. Vazio de quanto amávamos, mais vasto é o céu. Tudo aquilo que a gente viveu, hoje vazio está, mais vasto é o céu. Povoações surgem do vácuo, as coisas vão surgindo do nada. Habito alguma? Eu habito alguma dessas povoações. Então ele se questiona, ele não afirma, onde é que eu tô? Cara, por quê? Porque escureceu. Ele via o mundo, agora ele não vê mais. Ele era capaz de compreender, agora ele não é capaz mais. E ele não sabe, então, mais definir como é que as coisas são. E nem destaco, não diferencio minha pele da confluente escuridão. Eu sou igual ao mundo. Eu e a escuridão somos uma coisa só. Um fim unânime concentra-se e pousa no ar. Qual é o fim unânime que a todos nós nos espera? Este mesmo, a morte. Mas hesitando está, porque não sabemos quando morreremos. O que sabemos é que estamos vivos, mas não sabemos quando nos dissolveremos, quando haverá a dissolução de nossa existência. E aquele agressivo espírito que o dia carrega consigo, já não oprime. Isto é, a luz já não nos oprime. O dia carrega consigo esse agressivo espírito, porque quando acende a luz eu sou obrigado a ver. Eu sou obrigado a ver, mas na escuridão nada me é obrigado. Assim a paz destroçada. Ora, se eu não vejo nada porque está tudo escuro, eu estou em paz, mas é uma paz destroçada, já que eu também não posso fazer nada, já que eu também não ajo para mudar nada. E essa paz vai durar 1000 anos ou extinguir-se na cor do galo? Olha que imagem linda. A cor do galo, o começo do dia, o começo da manhã. Essa paz vai durar 1000 anos ou vai acabar? Ele não responde. Esta rosa, lembra dos poemas anteriores, da Rosa do Povo, do Drummond, esta rosa é definitiva, é o que é, a minha poesia, é a minha vida, ainda que pobre. Se é o que eu tenho, é só o que eu tenho. Imaginação falsa demente, já te desprezo. Olha o que ele tinha falado, pegando o povo Valéry, os acontecimentos me entediam, e agora ele despreza a imaginação, essa falsa louca. E tu, palavra, ou seja, ele também despreza a palavra. O que sobra? Se não tem acontecimento, se eu desprezo a imaginação, se eu desprezo a palavra, o que sobra? Sobra uma existência vazia, perceba, é uma existência que se dissolve. E tu, palavra, no mundo perene trânsito constante, calamo-nos, eu, a imaginação e a palavra, neste mundo, nos calamos. E sem alma, corpo. É suave. E é óbvio, um corpo sem alma é suave. Um corpo que não tem um desejo por trás é suave. O que isso quer dizer? Que um corpo sem alma é um corpo que faz, mas eu posso bater em você, você pode bater em mim se a gente não tiver alma, se a gente não tiver um sentimento, se a gente não tiver uma ideia por trás. E é essa dissolução. A dissolução, o momento em que tudo se dissolve, é o momento em que o corpo é só corpo e nós não temos alma alguma. Claro e
enigma da existência. Certo? Certo. Vamos lá um pouquinho. Essa é a ideia de dissolver. Dissolve-se a luz e dissolve-se tudo. Olha as perguntas em forma de cavalo marinho, como tem a ver com essa ideia também. Que metro serve para medir-nos? Por que em forma de cavalo marinho? Porque é a ideia do ponto de interrogação que parece um cavalo marinho. Parece um cavalo marinho. E ele vai se questionar. De novo é o questionamento, cara. De novo é uma existência que a gente não sabe direito o que é. Que metro serve para medir-nos? Que forma é nossa? E que conteúdo? Contemos algo? Somos contidos? Dão-nos um nome? Estamos vivos? A que aspiramos? Que possuímos? Que relembramos? Onde jazemos? Para. Então perceba, são as perguntas da existência. Cara, como é que eu me meço? Eu me meço através da sua ideia ou da minha? Eu sou bonito porque eu acho ou eu sou bonito porque você diz que sou? Como eu me meço no mundo? Que forma é a minha? É uma forma de alto ou de baixo? Perceba que eu só sei se eu sou alto ou se eu sou baixo quando eu me comparo com outras pessoas. E essas perguntas que nós nos fazemos o tempo todo, eu contenho algo em mim? Eu contenho e você contém? Ou a gente é contido? Eu contenho um mundo em mim ou o mundo me contém? As pessoas me dão um nome de bonito, de feio, de legal, de triste, ou eu é que me dou? Eu tô vivo de fato? Eu tô vivo de fato? Ou a minha existência é um fingimento? A que eu aspiro? O que eu desejo? O que eu possuo? O que eu relembro? Será que eu me recordo mesmo das coisas? Ou será que toda vez que eu volto ao passado, eu reinvento? A gente vai discutir isso já já. Onde é que eu caio? Onde é que eu morro? E ele abre um parênteses para explicar, então, o motivo de tantas perguntas. Nunca se finda, nunca acaba, nem se criara. Nenhuma dessas perguntas parece que a gente inventou. É como se elas já viessem conosco. Mistério é o tempo. Inigualável. Então, todas essas perguntas parecem trazer um mistério, mas na verdade o único mistério verdadeiro é quanto tempo falta. Quanto tempo temos? Esse é o único mistério da vida, esse é o único mistério da existência. Se eu existo, o único mistério verdadeiro é durante quanto tempo eu continuarei existindo. Essa é a ideia do livro, essa é a ideia que você consegue perceber aqui na obra do Drummond. E aí, falando da memória, este é um dos poemas mais famosos, né? O poema Memória, de fato, e diz assim: amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o olvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Então, algumas coisas interessantes. Primeiro, o apelo do não. O apelo do não. O não, que aqui passa a ser uma espécie de substantivo. O não. Este é um livro bastante negativo. Este é um livro que tem muito não. E aí, quando ele diz que amar o perdido deixa confundido este coração, quando o lírico diz isso, e o título é Memória, guarda isso, ele fala, cara, amar aquilo que a gente perdeu confunde o que a gente tem no coração. Confunde. Nada pode o olvido, não é ouvido, orelha, é olvido com L, então é esquecido. Nada pode o olvido contra o sem sentido apelo do não. O que é isso? Cara, quando eu digo eu não quero me recordar, o que eu estou fazendo? Estou me recordando. Então, aquilo que a gente esquece não tem poder contra o não. Eu não quero lembrar. Eu estou lembrando. Então, quando a gente perde alguma coisa e a gente passa a amar essa coisa, a gente fica confuso. O coração fica confuso. Quando a gente diz eu quero esquecer, a gente está se recordando. Perceba a ambiguidade, o paradoxo o tempo todo no livro. Nada pode o olvido, o esquecido, contra o sem sentido, do apelo do não. As coisas tangíveis, aquilo que eu toco, tornam-se insensíveis, eu deixo de sentir a palma da mão. Isso é Platão, isso é Eros de Platão, dizendo pra gente que quando a gente ama principalmente aquilo que a gente não tem, a gente deseja aquilo que a gente não tem, quando a gente tem, a gente não deseja mais. Mas as coisas findas, as coisas acabadas, que acabam, muito mais que lindas, essas ficarão. Onde as coisas que acabam ficam, que é o único lugar onde as coisas podem ficar, na memória. Uma coisa importante, a memória é sempre uma espécie de invenção. Por quê? Porque é impossível reviver algo.
Toda vez que a gente lembra de alguma coisa, a gente lembra num tempo posterior, então a gente é incapaz de reviver. A memória é sempre algo que a gente foi capaz de recordar agora. Só agora. Daqui 10 minutos, se eu tentar me recordar, eu vou me recordar daqui 10 minutos. Isto é, eu vou ter modificado o passado. É impossível revivê-lo. Beleza? Beleza, vai comigo, vai guardando. E aí é nesse sentido que lá na parte 5, Lábios Cerrados, tem esse poema, Permanência. Como é que as coisas permanecem? E diz ele, pois eterno é o amor que une e separa, e eterno o fim. Já começaram antes de ser. E somos eternos, frágeis, nebulosos, tartamudos, frustrados, eternos. Então, o que nos faz ser eternos? Cara, o amor que une e separa, olha lá, sempre duplo. E eterno, o fim. O fim que começa antes de ser. Então, antes da gente estar na velhice, a gente já está acabando. Então, como é que faz, Valmir, para a gente se transformar em imortal? Não dá para ser imortal. Ah, não? Não, mas dá para ser eterno. Ah, é? É. E como é que faz para ser eterno? A gente tem que permanecer na memória dos outros. Volta ao texto. E o esquecimento ainda é memória. E lagoas de sono selam em seu negrume o que amamos e fomos um dia, ou nunca fomos. E contudo arde em nós a maneira da chama que dorme nos paus de lenha jogados no galpão. Mesmo que você nunca tenha sido alguma coisa, se você acredita que foi, a sua memória te engana a ponto de você ter certeza de que foi. Se você acredita que é amado, mesmo que você não seja, o seu coração sente como se fosse. Esquecer também é manter na memória. Olha como é forte, lábios cerrados. Como falar disso, percebe? É muito louco. Mais um texto, convívio. Cada dia que passa, incorporo mais essa verdade, que eles não vivem senão em nós. E por isso vivem tão pouco, tão intervalado, tão débil. Se você já perdeu alguém, você sabe do que ele está falando. Onde é que essa pessoa está? Está em você. Está na sua memória. Enquanto você se recorda dela, ela existe. Fora de nós é que talvez deixaram de viver, percebe? Então, fora de mim, essa pessoa não vive para o que se chama tempo. Então, não está no tempo, ela está em mim. E essa eternidade negativa, por que é negativa? Porque não existe fora, mas existe dentro, então é negativo. Pouco e mal que eles vivam, dentro de nós, é vida, não obstante. E já não enfrentamos a morte de sempre trazê-la conosco. Então eu convivo com a morte o tempo todo, porque as minhas memórias, tudo aquilo de que eu me recordo, é recordação do que passou, e o que passou não volta. O que passou é morto. O que passou não existe lá fora, só aqui dentro. Beleza? Então, aí, continue fazendo essas análises, lembre desse existencialismo nihilista, ou seja, reflexivo, mas cheio de negatividade. O poema Remissão mostra isso, ó, e nada resta mesmo do que escreves, e te forçou o exílio das palavras, senão contentamento de escrever, enquanto o tempo, em suas formas breves ou longas, que sutil interpretava, se evapora no fundo de teu ser. Ele pergunta, e nada resta mesmo? Não sobra nada? Quando ele faz essa remissão, né, essa retomada. Ou em Engaia a ciência, o agudo olfato, o agudo olhar, a mão livre de encanto se destroem no sonho da existência. A existência é um sonho. Não existe fato, a não ser na memória. Isso para o livro. Ou em o poema Legado, de tudo quanto foi meu passo caprichoso na vida restará, pois o resto se esfuma, o resto acaba. Uma pedra que havia em meio do caminho. Olha lá, quando ele era o eu maior que o mundo, o Drummond dizia o quê? Tinha uma pedra no meio do caminho, mais coloquial. E agora, refletindo sobre, ele diz que a única coisa que vai restar de tudo que ele fez, o Drummond falando isso, o maior poeta brasileiro de todos os tempos. O Drummond diz que a única coisa que vai restar dele é uma pedra que havia no meio do caminho. E de nós, o que restará? E aí o sonetilho do Fausto Fernando Pessoa, o Fernando Pessoa que já é um poeta conhecido pelas suas duplicações, triplicações, quadriplicações, aquilo que a gente chama de heterônimos, ele se divide em N pessoas, e aí já é falso por natureza, e é um sonetilho do Fausto Fernando Pessoa. E aí, cara, é a falsidade da falsidade, a multiplicação da multiplicação, ele termina assim, eis-me a dizer, assisto além, nenhum, aqui, mas não sou eu, nem isto. Ou seja, nada é,
as coisas podem vir a ser. Um boi vê os homens, é o olhar do boi, o olhar do animal sobre os seres humanos, aqui uma relação possível com o Guimarães Rosa, né? Esse olhar da natureza acerca dos homens, como é que nós e a natureza nos colocamos, ok? Cantiga de enganar, pode cair aí para você pensar sobre o que é uma cantiga, lembra lá do trovadorismo? Cantiga, ora, por quê? Por conta da métrica aqui, ó, eu plantei um pé de sete, né? O mundo não vale o mundo, sete, e assim vai. Brotaram 20 roseiras, se me cortei nelas todas, e se todas me tingiram de um vago sangue jorrado ao capricho dos espinhos, não foi culpa de ninguém. O mundo, meu bem, não vale a pena. E a face serena vale a face torturada. Perceba que é um livro duro, é um livro negativo. Há muito aprendi a rir. De quê? De mim ou de nada? O mundo valer não vale. Tal como sombra no vale, a vida baixa. E se sobe algum som deste declive, não é grito de pastor convocando o seu rebanho. Não é flauta, não é canto de amoroso desencanto. Não é choro de criança para um homem se formar. Não é isso, nem nada. O mundo não tem sentido. Então é nesse ponto que o livro trabalha, com essa passagem do tempo, o desengano, a dificuldade de saber-se, de conhecer-se, de entender-se e de viver. Certo? Oficina Irritada, um poema interessante, porque é um metapoema. Eu quero compor um soneto duro, como o poeta algum ousar escrever. Então ele vai falar sobre a própria arte da escrita poética, coisa que até então ele não fazia. E interessante também que aqui, ó, o eu não é maior que o mundo, então não está mais dentro daquele momento do modernismo, de crítica, de quebra. Dá para usar uma forma mais fixa, uma forma mais arcaica, e mesmo assim traduzir uma ideia nova. E é isso que ele faz, ele mistura o novo com o antigo neste livro. E é importante, vai cair o Romanceiro da Inconfidência, então talvez valha a pena também você dar uma olhadinha na parte em que ele fala de Minas, certo? E aqui, ó, um poema Estampas de Vila Rica, a parte 5 é o Museu da Inconfidência. Inconfidência mineira. Drummond, mineiro. Cecília Meirelles, Romanceiro da Inconfidência, mineira. O que aconteceu na Inconfidência? Aconteceu isso mesmo, a Inconfidência, ou Conjuração Mineira, que foi quando os nossos intelectuais quiseram se libertar de Portugal. E olha que lindo e que duro este poema, diz ele. São palavras no chão. Vai ter um trecho lá no Romanceiro da Inconfidência que vai dizer o quê? Ai, palavras, que estranha potência vossa. Sois de vento, ides no vento. Então ele vai falar, a Cecília Meirelles vai colocar, ai, palavras, que estranha potência vossa. A força da palavra, como a palavra é forte, como a palavra é importante. E aqui ele diz, são palavras no chão. Olha a imagem, cria essa imagem. A palavra não pode ir para o chão, mas lá estão. E memórias nos altos, os altos, o processo. As casas ainda restam, os amores, mas não. Olha as estampas, as fotos, as marcas de Vila Rica. Vila Rica, não Ouro Preto. As casas ainda estão lá, os amores não estão mais. É o Museu da Inconfidência. E restam poucas roupas. Sobre a peliz de pároco, a vara de um juiz, anjos, púrpuras, ecos. Macia flor de olvido, de novo esquecido. Sem aroma governas o tempo ingovernável. Muros pranteiam. Só. Toda história é remorso. Então, como toda vez que eu me recordo, que eu volto, que eu revejo, vem um remorso, uma marca, um vão, um silêncio, um recalque, um arrependimento. Essa é a ideia do passado da memória que volta o tempo todo. Mais um, Mortes das Casas de Ouro Preto. Vila Rica, Ouro Preto. Sobre o templo, sobre a taipa, a chuva escorre. As paredes que viram morrer os homens, que viram fugir o ouro, que viram finar-se o reino, que viram, reviram, viram, já não vêm. Também morrem. As casas morrem, mas não é a casa que morre quem estava na casa. A ideia da Inconfidência, é disso que ele está dizendo. Morrem severas. É tempo de fatigar-se, cansar-se a matéria por servir muito ao homem e de o barro dissolver-se. Nem parecia na serra que as coisas sempre cambiam.
Mudam de si em si. Hoje vão-se. Sobre a cidade, concentra o olhar experimentado. Esse agudo olhar afiado de quem é douto no assunto. Quantos perdi me ensinaram? Veja a coisa pegajosa. Vai circunvoando na calma. Não basta ver morte de homem para conhecê-la bem. 1000 outras brotam em nós, a nossa roda, no chão. A morte baixou dos ermos, lá de cima, gavião molhado. Seu bico vai lavrando o paredão e dissolvendo a cidade. Percebam as memórias que voltam, as ideias que voltam. Tudo se dissolve, tudo morre, a memória é remorso, as coisas voltam e voltam duras. Sobre a ponte, sobre a pedra, sobre a cambraia de Nise, uma colcha de neblina. Anise, do poeta Inconfidente Cláudio Manuel da Costa. Já não é a chuva forte. Me conta por que mistério o amor se banha na morte. E é isso, o amor pela vida se banha na morte daqueles que lutaram. Então, guarda isso, que pode haver uma relação bem forte com a Cecília Meirelles e a Inconfidência, o seu romanceiro da Inconfidência. Ele fala muito de si e das relações que ele teve, né, o Drummond, aqui neste livro. Então, por exemplo, o poema Encontro, meu pai perdi no tempo e ganhei em sonho. Claro, né? Morreu meu pai, mas ele volta na minha memória do sonho. Se a noite me atribui poder de fuga, sinto logo meu pai e nele ponho o olhar, lendo-lhe a face. Ruga a ruga. Está morto. Que importa? O que acabei de falar para vocês? Morre, mas permanece vivo na memória. Isso é importante, isso é importante. A ausência física do pai, mas com a presença imaterial, só na memória que é viva. E essa ausência, cara, num dos poemas mais belos que eu acho, poema A Mesa, vou até ler para vocês aqui, ó. É trecho, esse poema é enorme, um dos poemas mais bonitos da língua portuguesa. Diz ele: a mesa. Cria a imagem da mesa na sua cabeça, tá criando? Beleza. Aí põe a mão numa mesa, vai. E aí sente que essa mesa vai conversar com você. Põe a mão na mesa. Sente e vai. E não gostavas de festa. Ó, velho, ó o pai de novo. Ó, velho, que festa grande hoje te faria a gente. E teus filhos que não bebem. E o que gosta de beber em torno da mesa larga largavam as tristes dietas, esqueciam seus tricotes, e tudo era farra honesta acabando em confidência. Pois sim, teu olho cansado, mas afeito a ler no campo uma longura de léguas, e na longura uma res, perdida no azul, entrava-nos alma adentro. E via essa lama podre, e com pesar nos fitava, e com ira amaldiçoava, e com doçura perdoava. Perdoar é rito de paz, quando não seja de amantes. E pois, tudo nos perdoando, por dentro te regalavas de ter filhos assim. Puxa, grandíssimos safados, me saíram bem melhor que encomendas. De resto, filho de peixe, calavas, com agudo sobressenho, interrogavas em ti uma lembrança saudosa. Bem sei como são penosos esses lances de família, e discutir, neste instante, seria matar a festa, matando-te. Não se morre uma só vez, nem de vez. Então, calma. Ele pôs a mão na mesa e começou a lembrar do pai e do dia do aniversário do pai que seria comemorado. Mas estamos todos vivos. E mais que vivos, alegres. Estamos todos como éramos antes de ser. E ninguém dirá que ficava faltando algum dos teus. Então, estão todos vivos. Mas será que estão mesmo todos vivos? Ou é a memória que está pregando uma peça nesse eu lírico? Tão ralo prazer te dei. Nenhum, talvez. Ou se não, esperança de prazer. Pode ser que te desse a neutra satisfação de alguém sentir que seu filho, de tão inútil, seria sequer um sujeito ruim. Não sou um sujeito ruim. Descansa, se o suspeitavas, mas não sou lá essas coisas. Agora a mesa repleta está maior do que a casa. Falamos de boca cheia, xingamos-nos mutuamente, rimos, ai, de arrebentar, esquecemos o respeito terrível, inibidor. Que ceia mais celeste e que gozo mais do chão. Quem preparou?
que inconteste vocação de sacrifício pôs à mesa, teve os filhos, quem se apagou, quem pagou a pena deste trabalho? Como pode nossa festa ser de um só, que não de dois? Agora ele fala da mãe. Quem é que se apaga pelos filhos? A mãe. Os dois, ora, estáis reunidos numa aliança bem maior que o simples elo da terra. Estáis juntos nesta mesa, de madeira mais de lei que qualquer lei da república. Estáis acima de nós, acima deste jantar para o qual vos convocamos, por muito, enfim, vos querermos. E amando, nos iludirmos, junto da mesa vazia. A mesa, senhores e senhoritas, sempre esteve vazia. Então vamos ver como é que ele fala de tudo isso. Porque ao tocar na mesa, a memória vem. A memória, senhores, a ilusão de que lá estão todos e todas, quando não estão. Os mortos permanecem vivos em nossa mente. E aí, para a gente finalizar, A Máquina do Mundo, né, o maior e mais importante poema do livro, ainda que eu goste muito da mesa, que vai contar sobre o que eu já contei para vocês lá atrás, essa máquina que se abre. E como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas pedregosa, né? Palmilhasse vagamente, andava tranquilão, assim, por essa estrada de Minas pedregosa. E no fecho da tarde, um sino rouco se misturasse ao som de meus sapatos, que era pausado e seco. E aves pairassem no céu de chumbo, e suas formas pretas lentamente se fossem diluindo na escuridão maior vinda dos montes e de meu próprio ser desenganado. A máquina do mundo se entreabriu, para quem de a romper já se esquivava, e de só o ter pensado se carpia. Então, o que está dizendo? Está dizendo, cara, no meio do caminho tinha uma pedra, então ele estava andando pela pedra, Minas e suas pedras, e aí abriu a máquina do mundo. Mas eu já não queria mais, ele já não era mais o eu maior que o mundo que queria mudar as coisas. Agora não, ele se esquivava. E só de ter pensado em abrir a máquina do mundo e conhecer os caminhos, ele já chorava. Não quer mais compreender. Tem uma relação forte com os Lusíadas do Camões, o canto 10, que tem a máquina do mundo. A diferença é que lá na máquina do mundo do Camões se entrega realmente todos os caminhos, e o eu lírico do Camões, nos Lusíadas, aceita, certo? O do Drummond é diferente. Ele baixa os olhos incurioso, laço, desdenhando colher a coisa oferta, que se abria gratuita a meu engenho. A treva mais estrita, a escuridão, de novo, começa com a escuridão, termina com a escuridão, mais estrita já pousara sobre a estrada de Minas pedregosa. E a máquina do mundo, repelida, eu não a quis, se foi miudamente recompondo, enquanto eu, avaliando o que perdera. O que eu perdi? Seguia vagaroso, continua devagar, de mãos pensas. Perdi, mas não perdi muito. Intertextualidade que pode perguntar, o Dante Alighieri, os tercetos, né, sempre no terceto neste poema, o Camões, acabei de falar para vocês, e o Descartes. Importante lembrar, o ser humano do Drummond, neste momento, já se cansou até de pensar, a mente dele estava exausta de mentar e não está mais aberto a utopias. Para finalizar, então, aqui a Máquina do Mundo do Camões, já falei para vocês. Para finalizar, lembra, em Claro Enigma, a gente vai ter o claro enigma da existência, é o do eu que tenta superar a morte, como através da memória. Eros, desejo, e Thanatos, a morte. Tudo isso junto. Poema final, então, poema Amar. Não é o último poema da obra, mas é o último poema que eu vou ler para vocês, que ele é muito bonito e é importante. Porque se a vida é isso, então a gente tem que compreender de que forma, porque parece uma visão muito negativa, mas a vida, do ponto de vista que traduz-se aqui, é negativa, mas é uma negatividade que é o que é. Não é uma negatividade inventada. A vida é isso. Mas diante do mal de viver, o que eu posso fazer? Se a vida é ruim só para mim? Não, é ruim para todo mundo. E é por isso que eu quero terminar com este poema, que tem uma linda mensagem. Vejamos. Que pode uma criatura, se não entre criaturas, amar? Amar e esquecer, amar e malamar, amar, desamar,
Amar? Sempre, e até de olhos vidrados. Amar? Que pode, pergunto, o ser amoroso sozinho em rotação universal se não rodar também? E amar? Amar o que o mar traz à praia, o que ele sepulta, e o que na brisa marinha é sal ou precisão de amor? Ou simples ânsia? Amar solenemente as palmas do deserto, o que é entrega ou adoração expectante, amar o inóspito, o áspero, um vaso sem flor, um chão de ferro e o peito inerte, e a rua vista em sonho, e uma ave de rapina. Este é o nosso destino. Amor sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas, doação ilimitada a uma completa ingratidão. E na concha vazia do amor, a procura medrosa, paciente, de mais e mais amor. Amar a nossa falta mesma de amor. E na secura nossa, amar a água implícita e o beijo tácito e a sede infinita. Com esse poema, a gente termina essa fala sobre o livro de Carlos Drummond de Andrade, Claro Enigma. E sobre o que fala este poema? Sobre amar o que tem de pior em mim, e em vocês e no mundo. Porque é a única coisa que diante da morte a gente pode fazer. Mesmo sem conhecer nenhum de vocês que estão aí do outro lado. Eu já os amo. Por quê? Porque vocês me permitiram falar sobre Drummond. Se vocês não estivessem aí, eu falaria para ninguém. É isso, gente. Até a próxima.